4, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrestre, no item 1, Felicidade e Infelicidade Relativa, né? Nós, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar falando sobre a infelicidade real. O que é a infelicidade real, né? E nós vamos aproveitar esse gancho e vamos falar sobre as felicidades e a infelicidade relativa, para que nós possamos entender um pouco mais a nossa missão, o que nós viemos fazer aqui. Todas as vezes que a gente estiver com os fardos, né, pesados sobre nós, que nós possamos reportar a essas palavras do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa questão da felicidade e infelicidade real, relativa, né, e relativa. Então, para que nós possamos entender. Então, a pergunta 920, Allan Kardec pergunta aos espíritos: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Então, nós viemos para a Terra. Aqui existe uma felicidade que ela é, ou seja, completa. Nós vamos nos sentir completos aqui? E os espíritos respondem: não, uma vez que lhe foi dada como prova e expiação. Mas depende de ele suavizar seus males e ser tão feliz quanto é possível na terra. Então, nós já sabemos, o Evangelho também já nos disse, Jesus já veio nos dizendo, a felicidade não é deste mundo, porque nós estamos em terra de expiação e provas, em planeta de expiação, de expiações e provas, para ser mais precisa, né? Então, nós não vamos encontrar aqui a verdadeira felicidade, porque nós viemos aqui para nos aprimorar. Nós viemos para poder expiar, passar na carne aquilo que vai nos levar a um determinado entendimento e, consequentemente, a uma depuração que vai fazer com que, quando a gente dessa prova sair, se a gente tiver atingido a nota necessária, né? Ou seja, se eu tiver conseguido passar por essa lição e aprender de fato o que eu precisava, aí sim eu vou me ver livre daquilo, daquele ponto, eu vou tirar de mim, do meu perispírito, aquela falta, aquela falha, aquele resquício que ainda ali permanecia. E aí aquela parte estará o quê? Perfeita, né? E aí pronto para continuar a caminhada. Só que nós temos muitas partes em nós que precisa estar, né, como se diz, perfeita. Nosso perispírito, nós num todo, né, cada pedacinho nosso precisa fazer a junção do todo para estar nessa perfeição. E isso vai demandar tempo, né? Mas ele já vem nos dizendo aqui que ainda que nós estejamos numa terra, num planeta de expiação e prova, nós podemos sim tentar ser felizes, né? Em algum momento. Tentar ver a vida de uma outra forma, ainda que a gente esteja passando por essas provações e essas expiações. É a gente aprender a ver a presença de Jesus e de Deus em cada ponto, né? E aí sim, a gente vai conseguir, tanto quanto for possível, ter uma felicidade, ainda que mínima, né? Naquelas horas de descanso entre uma prova e outra. Pergunta 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, né? Então, seja, quando a humanidade estiver transformada na Terra, poderá ser um local de felicidade. Mas, enquanto isso, cada um poderá garantir para si uma felicidade relativa. Então, nós sabemos que, por enquanto, a Terra, planeta Terra, né, é um local de expiação e provas, e que será, mais para frente, um planeta regenerado, né? Aonde, o que vai acontecer? O bem vai se sobrepor sobre o mal, ao contrário de agora, né? Nós estamos em um planeta onde o mal, o negativo, transcende o bem. Isso, em um determinado momento, ele irá se inverter. Então, está perguntando, mas enquanto isso, né, não acontece,
Cada um poderá garantir uma felicidade relativa? Olha a resposta. Geralmente, o homem é construtor da sua própria infelicidade. Praticando as leis de Deus, ele é poupado de muitos males e se proporciona uma felicidade tão grande quanto o permite sua existência grosseira. O homem que está bem compenetrado de seu destino futuro não se vê na vida corporal a não ser uma estação temporária. Para ele, é como uma parada momentânea numa hospedaria ruim. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor ele tiver feito antecipadamente seus preparativos. Então, olha lá. Um complemento da pergunta anterior. A felicidade, ela pode ser relativa de acordo com o que cada um constrói. E eu vejo aqui não só uma construção, mas na aceitação daquilo que lhe chega, né? Porque às vezes nos chega algo tão dolorido e a gente fica até com medo de perder, né? O olhar de encanto pela vida. Mas ainda assim a gente precisa respirar fundo, nos equilibrar novamente e entender aquele momento. Olha, eu estou passando por um momento difícil, mas eu preciso entender que esse momento difícil, ele me é necessário por algum motivo, por alguma razão, né? Então, eu tenho aceitação sobre ele, tento passar da melhor maneira possível, e dentro dessa caminhada, dentro de cada respirar e passo que eu der, eu vou tentando ver e enxergar a presença de Deus e de Jesus que está ali. Nós não deixamos de ser assistidos em momento algum. Então, quando a gente tem essa aceitação, né, diante das adversidades da vida, a tendência é que a nossa caminhada seja mais leve. O contrário também é verdadeiro. Quando a gente se vê em um determinado caminho, passando por provas, mas estamos ali desesperados, dificulta, né? Quando a gente dá passos equivocados dentro dessa aprovação que já é grande, vai dificultando a passagem, né? E, consequentemente, uma passagem difícil, dentro dessa dificuldade que não se aceita, mas que se dificulta, né? Dificilmente nós vamos encontrar nela uma felicidade, dificilmente nós vamos enxergar a presença de Deus nela. Então, por isso que a gente precisa caminhar aí de uma forma equilibrada, né? Então, ele dá até um exemplo aqui, que aquele que está passando pela prova enxerga como um período que ele está em uma hospedaria ruim. Por quê? Porque antes de se hospedar ali, ele não se planejou corretamente, né? Então, ou seja, ele pegou qualquer hospedaria em cima da hora e foi uma hospedagem ruim, mas que aquela hospedagem vai passar porque os dias irão correr e ele irá retornar, né, o seu percurso natural ao qual ele deve seguir. Desde esta vida, somos punidos pela infração às leis da existência corporal, com males que são consequências dessa infração e dos nossos próprios excessos. Se remontarmos gradualmente à origem daquilo que chamamos de nossas desgraças terrestres, nós as veremos, na grande maioria, como a consequência de um primeiro afastamento do caminho reto. Por esse desvio, enveredamos por outro caminho mau e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. Né? Então, ele está falando: olha, nosso caminho somos nós mesmos que trilhamos. Né? Seja nessa existência ou na existência passada, né? A gente pode ter adentrado por um caminho negativo, por um caminho errado, um caminho equivocado e ter consequências. E estamos vivenciando hoje consequências do passado ou consequências dessa encarnação mesmo. Porque aquilo que não der para você consertar e purgar agora, você vai purgar depois.
né? A gente já chega na Terra com uma missão para poder depurar alguma coisa, mas dentro dessa nossa caminhada, com o nosso livre-arbítrio, muitas das vezes a gente faz o quê? Constitui mais dívidas para nós mesmos. Algumas nós vamos passar determinadas expiações quando são coisas curtas, né? Antigamente, os antigos diziam, né? A justiça divina, ela tá vindo, ela vem tá vindo é a cavalo, né? Porque eles falavam que a justiça divina era lenta. Hoje em dia, a justiça está vindo de avião. Porque às vezes você fala uma palavra mal falada de manhã com alguém, de tarde você está recebendo da mesma forma que você disse a outra pessoa de manhã. Mas agora é você quem recebe. Só que para alguns passa despercebido. Ele nem notou que ele está espiando, mas aí ele vai passar de novo, até ele notar essa expiação e consertar o seu ato, né? Então, nós trilhamos um caminho negativo e dentro desse caminho negativo nós temos consequência a colher. Assim, quando a gente também adentra por um caminho positivo, nós temos o quê? Merecimento. Pergunta 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que é o suficiente para a felicidade de um constitui a infelicidade de outro. No entanto, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Felicidade e infelicidade é relativo. O que para mim é ser feliz, para o outro não é. Ah, se eu tenho uma caneta Bic que me satisfaz porque eu preciso escrever e ela escreve plenamente, assim, para mim eu sou feliz. Mas tem outro que só a caneta Bic não o satisfaz. Ele quer 3 canetas Bic com cores diferentes, com se bobear com uma outra marca, né? E como ele só tem uma, isso o faz infeliz. Então, é muito relativo, é muito subjetivo, né? Então, cada um tem um ponto aí do que é felicidade ou infelicidade. Mas aí ele perguntando, né? Que há uma medida de felicidade comum com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, se tudo é muito subjetivo, qual é o ponto que está ali no meio? Ou seja, uma satisfação que ela pode ser generalizada, né? E ele fala, olha, da vida material, em falando em relação à vida material, é a posse do necessário. Se eu tenho o necessário para minha subsistência, eu estou num ponto que eu posso dizer sim que esse ponto, né, ela é uma felicidade. Agora, com relação à vida moral, né, qual que é o ponto de felicidade da vida moral? Quando nós temos a nossa consciência tranquila e a nossa fé firme, viva e raciocinada no futuro. Pergunta 923. O que é supérfluo para um não se torna o necessário para o outro e vice-versa, segundo a posição? Então, cada um de nós estamos num ponto de desenvolvimento. É o que ele chama aqui de posição. Dentro dessa posição que nós conquistamos pela nossa caminhada evolutiva, né? O que que acontece? Uns entendem o que é felicidade, ah, não, isso para mim é infeliz. Mas o supérfluo, para um se torna necessário, e para o outro, uma segunda opção. Então, olha lá. Sim, de acordo com vossas ideias materiais, vossos preconceitos, vossa ambição e todos os vossos equívocos ridículos, a que o futuro fará justiça quando compreendeis a verdade. Sem dúvida, aquele que possuía 50.000 libras de renda e se acha reduzido a 10, julga-se muito infeliz, pois não pode mais ostentar tanto como antes, manter o que ele chama de sua posição, ter cavalos, lacaios, satisfazer todas as suas paixões. Acredita que lhe falta o necessário, mas, francamente,
Achais que é digno de lástima, quando ao seu lado há aqueles que morrem de fome e de frio, não tendo um abrigo para repousar a cabeça? O homem prudente, para ser feliz, olha abaixo de si, nunca acima, a não ser para elevar a sua alma na direção do infinito. Então, ele está dizendo, né? O que é supérfluo para um não se torna necessário para o outro, né? Então, ele está dizendo aqui dos excessos, né? Das paixões que nos acarretam. E ele chama até de ridículo, né? Equívocos ridículos. De acordo com as nossas ideias materiais, né? Os nossos preconceitos são ridículos. Ele fala, olha, o que ele está dizendo aqui para a gente, né? Todo o excesso, ele é negativo. Aquilo que sobra na sua casa ou aquilo que sobra em nós está fazendo falta em outro lugar. Chico já dizia isso. A gente deve olhar sempre para os que estão abaixo de nós, não olharmos acima. Porque quando a gente tem esse olhar para cima, de posição social, agora falando de status, a gente vai colocar em voga o quê? O nosso orgulho, a nossa vaidade e o nosso egoísmo. Porque quanto mais tem, mais quer, né? Então, o supérfluo que nós temos, com certeza, está fazendo falta em algum lugar. Não que nós não possamos ter conforto. Trabalhar pelo conforto para querer uma vida tranquila, isso não é prejudicial. Mas desde que junto com isso eu faça o quê? Eu posso olhar também e estender as mãos para aquele que está necessitando daquele olhar no momento. Para que então essa média seja respeitada, ou seja, para que todos cheguem numa posição de básico. Eu sei que a gente ainda está caminhando. Eu sei que ainda a gente não consegue, a humanidade não consegue isso ainda, porque a gente vê inúmeros casos aí de desigualdades espalhados não só pelo nosso país, mas como no mundo inteiro. No mundo inteiro existe desigualdade, né? Às vezes as pessoas acham que não, Estados Unidos é uma potência, não tem desigualdades. Tem sim. Talvez ela não seja divulgada, talvez ela não seja conhecida por nós, mas ainda assim, na maior potência mundial, há com certeza desigualdade, fora aqueles países que são desigualdades totais, né? Então, o que é supérfluo para um faz falta, né? Com certeza é necessário para o outro. E tudo isso acontece porque a gente é equivocado, né? Dentro de uma vida material que a gente carrega, né? Pergunta 924. Há males que independem do modo de agir e que atingem o homem mais justo. Terá ele algum meio de se preservar deles? Olha lá, tem coisas que nos acontecem, coisas negativas, que às vezes independem, né? Da nossa vontade, do nosso modo de agir. E ele fala que atinge muito o homem mais justo. Terá ele algum meio de se preservar disso, né? De se preservar daquilo que independe, às vezes, do seu modo de agir? E os espíritos respondem: a pessoa atingida deve resignar-se, sofrendo sem lamentações, se deseja o próprio progresso. No entanto, encontra sempre uma consolação em sua própria consciência, que lhe proporciona a esperança de um futuro melhor quando ele faz o necessário para obtê-lo. Então, veja bem, às vezes nós somos acometidos por determinados males que fogem do nosso controle. Nós seremos acometidos por eles. Mas o que fará a diferença é a forma com que nós vamos encarar aquilo que nos chega. E é justamente essa resposta que os espíritos dão, que a gente diante, né, desse mal que independe do nosso modo de agir, nós precisamos passar com o quê? Com resignação. Difícil, né? Mas a gente precisa ter em nossa mente, né? Olha o que ele fala, né? Encontra sempre uma consolação
em nossa própria consciência. E o que é essa consolação na nossa própria consciência? É o entendimento. É entender o porquê de determinadas coisas e manter viva a nossa fé. Porque aquilo que eu não consigo compreender, eu coloco fé no Altíssimo, fé em Jesus, fé em Deus, porque eles têm o controle da situação. Então, eu trago os meus princípios e vou passar da melhor maneira que eu conseguir, dentro de todos os princípios e aprendizados que eu tenho. Essa é, sim, a forma de combater aquilo que nos chega por algum motivo e alguma razão, que independe do nosso modus operandi, né? Nós não fizemos nada para que aquilo acontecesse, independe, né, da nossa vontade. Então, retorna, aí chega até nós, mas nós precisamos retornar o quê? Com resiliência, com sabedoria, fazendo o melhor que a gente consegue naquele momento. Pergunta 925. Por que Deus dá os bens da fortuna a certos homens que parecem não merecê-los? É um favor aos olhos de quem não vê além do presente. Mas sabei bem que a fortuna é uma prova, geralmente mais perigosa do que a miséria. Então, por que Deus permite, né, que alguns tenham uma fortuna e às vezes eles nem as merecem? E ele está dizendo, é um favor aos olhos de quem não vê além do presente. Mas muito cuidado, porque aquele que está aí de posse dessa fortuna está em prova, e essa prova geralmente é muito mais perigosa do que as demais. Por quê? Porque quando você está no poder, quando você está numa posição social mais elevada, se você não tiver equilíbrio, você será um infeliz. Porque, de acordo com os seus atos te levarão no futuro para aí sim uma consequência terrível. E aí nós chamamos isso de infelicidade real. Aqueles que não sabem, dentro das oportunidades que teve, ele não soube, né, administrar da melhor maneira possível. Então caiu ainda mais no orgulho, ainda mais na soberba, na falta de humildade, caiu ainda mais no egoísmo, caiu também na avareza, né? Quanto eu mais tenho, mais quero, não sei, não sabe administrar como fazer com tudo isso e, consequentemente, a caminhada tende a ficar muito mais difícil e as consequências lá no futuro serem consequências pesadas e de muita escassez. Pergunta 926. A civilização, ao criar novas necessidades, não gera novas aflições? Se as gerações vão evoluindo, tendo novas necessidades, não gera também aflições? Os males deste mundo existem na razão das necessidades superficiais que os homens criam para si mesmos. Então, olha lá. Os males desse mundo estão aonde? Por que eles acontecem? Porque eles surgem das necessidades superficiais que a gente cria. Muitas das vezes a gente acha que determinadas coisas são necessárias, sem ter o verdadeiro olhar para aquilo que importa de fato. Aquele que sabe limitar seus desejos, vendo sem cobiça, que está além de suas possibilidades, preserva-se de muitos aborrecimentos nessa vida. O mais rico é aquele que tem menos necessidade. Então, ou seja, o mais rico é aquele que contenta com aquilo que ele pode ter dentro das possibilidades do momento em que ele está caminhando, né? Se eu posso ter uma casa mais simplória e isso me satisfaz, eu enxergo ali uma glória, eu não estou em cima de ninguém com inveja, não estou com orgulho, eu estou ali vivendo dignamente, esse pode se considerar um rico. O supérfluo, pergunta 927.
O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não acontece sempre o mesmo com o necessário. Então, vamos lá. O supérfluo não é, por certo, indispensável à felicidade, mas não acontece sempre o mesmo com o necessário. Ora, a desgraça daqueles que estão privados do necessário não é real? Então, ele está dizendo o seguinte, né? O supérfluo indispensável à felicidade e aqueles que estão precisando do necessário e não os têm. Então, aqueles que estão precisando, estão privados do necessário e não os têm, não seria também uma desgraça? Olha a resposta. O homem não é verdadeiramente desgraçado, a não ser quando sente a falta do que lhe é necessário para a vida e a saúde do corpo. Essa privação é talvez consequência de própria falta, e então ele só deve queixar-se de si mesmo. Se a falta fosse do outro, a responsabilidade caberia a quem tivesse causado. Então, a grosso modo, quando ele fala, olha, aqueles que estão privados do necessário não são de certo desgraçados, e a resposta nos dá, né, o caminho de quê? De que não. Por quê? Porque o que a gente é privado hoje, e aí ele fala talvez, porque existem exceções, são consequências da nossa própria falta, são consequências dos nossos próprios atos em algum momento da nossa caminhada, né? E então ele está dizendo, né, que só deve queixar-se de si mesmo. Quando sou privado de alguma coisa, eu preciso olhar o quê? Os meus atos. Se eu não lembro de atos dessa existência, eu preciso aceitar que existe uma razão por detrás disso, que pode ser uma outra existência que não é essa, e que, por enquanto, o conhecimento desse fato está afastado por misericórdia divina. E ele está dizendo que o nosso caminho, nós somos responsáveis. Porque se a falta fosse do outro, ou seja, a culpa fosse do outro, a responsabilidade caberia a quem tivesse causado. Porque cada um com as suas consequências, lei de causa e efeito, cada um vai purgar, cada um vai passar por aquilo que exatamente traçou no seu caminho. Então, o que eu passo é inerente a mim, o outro vai passar por ele. Cada um segundo as suas obras. Cada um está subordinado, sujeito à lei de causa e efeito. Pergunta 928. Pela natureza especial das aptidões naturais, todos nós temos as nossas aptidões. Quando a gente vem para a Terra, quando a gente vem para uma missão, nós temos uma aptidão desenvolvida para o nosso labor, para o nosso crescimento e desenvolvimento. Deus indica, evidentemente, a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provêm do fato de não seguirmos essa vocação, então a gente vem né, predestinado a cumprir um determinado trabalho e, ao longo do caminho, dentro do nosso livre-arbítrio ou por intervenção de alguém, a gente desvia, né, da onde a gente deveria seguir ali com aquela aptidão. Então ele fala, muitos males também não pode vir, né, do fato de não seguirmos o caminho que deveríamos seguir ou a vocação que deveríamos estar. E os espíritos respondem, isso é verdade. E muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo com isso a felicidade deles, mas serão responsabilizados por isso. E aí a gente vê a grande responsabilidade que nós, enquanto pais, temos na formação e no encaminhamento dos nossos filhos. E um grande exemplo disso aqui, né? Um grande exemplo dessa questão de não seguir a vocação são aqueles filhos que seguem um caminho porque assim os pais desejam,
e não a sua aptidão, o seu coração, o seu discernimento diante da vida o coloca, né? Às vezes ele queria seguir um determinado caminho, mas de tanto os pais falarem, né? As profissões isso é muito comum, né? Eu até entendo que de um certo tempo para cá, isso tem ficado mais escasso, né? Ou seja, os pais não têm intervindo tanto, né? Deixam os filhos escolherem os caminhos, as aptidões, né? Porque tudo tem consequência. E quando aquele filho desviar do caminho que deveria seguir, por imposição dos pais, ou seja, estão tirando eles do caminho ao qual eles deveriam percorrer, os pais são corresponsáveis e serão responsabilizados por esses atos. Pergunta 928A. Então considerais justo que o filho de um homem da alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse essa a sua aptidão? Então ele está dizendo, olha, então você acha que é justo uma pessoa de alta posição social, se a aptidão dele fosse fabricar tamancos, né? Seria justo que ele exercesse essa profissão? Olha a resposta. Não se precisa cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades. Por que o filho de um homem da alta sociedade, como dizeis, teria de fazer tamanco se ele pode fazer outras coisas? Ele poderá sempre se tornar útil na medida de suas faculdades, se não as aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderia talvez ser um bom mecânico. Então, ele está dizendo o seguinte: olha, não é questão de fabricar tamanco. Talvez por ele estar e ser filho, ter condições, né? Ser filho de quem está aí numa alta sociedade, ele pode sim exercer, estudar, né? Ter um crescimento da inteligência, aí vamos dizer assim, pegar essa inteligência e trabalhar nela, né? E ser o que ele quiser. Então, antes de colocá-lo numa classe social onde a sociedade o enxerga com os bons olhos e exercer mal essa profissão, antes ele ia exercer uma profissão talvez visto pelos olhos da sociedade, mas tão necessária a nós, exercer uma profissão, vamos supor assim, de patente rebaixada diante da sociedade, mas que ele exercesse seu papel da melhor forma, né? Ou seja, sendo bom naquilo que ele faz. Porque de nada adianta você estar lá na alta, naquela, né? Isso com julgamentos da sociedade. Porque todas as profissões são necessárias para que o funcionamento, ou seja, a ordem de onde nós nos encontramos, possa gerir e caminhar da melhor maneira. Todos são necessários. E não é porque é filho de fulano que ele não pode exercer uma determinada profissão, se assim ele tem aptidão, se é ali que ele vai exercer o melhor de si e se é ali que ele vai absorver aprendizado, né? Não é questão de dizer, é um fabricante de tamancos, como ele deu no exemplo, ainda que seja um fabricante de tamancos, mas ainda que seja também um mecânico, que é tão necessário do que estar dentro daquilo que a sociedade julga bom e fazer um trabalho ruim, um trabalho que não trará para ele nenhum benefício. O deslocamento de sua esfera intelectual própria é seguramente uma das causas mais frequentes da decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como o supremo remédio para escapar ao que ele julga uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado acima de todos os preconceitos do orgulho, jamais ele seria apanhado desprevenido. Então, o que acontece? Não importa qual profissão,
você está exercendo. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos que todas as profissões são necessárias, que eles podem trilhar o caminho ao qual eles desejam e que têm, né, a aptidão própria intelectual para isso. Ou seja, colocar os nossos filhos no caminho moral adequado, porque quando eles tiver de enfrentar algo contrário àquilo que esperavam dele, mas é que ele sabe lá no fundo que o íntimo, a aptidão que ele tem é aquela, ele saberá enfrentar perfeitamente os argumentos contrários, os burburinhos que poderão vir sobre ele. Pergunta 929. Existem pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em torno delas, não veem outra perspectiva de solução para o seu caso a não ser a morte. Que ele fala aqui no anterior, né? Aqui, que a pessoa, muitas das vezes, quando ela se vê diante de uma situação que ela não consegue resolver, né? Diante daquilo que não esperava dela, muitos recorrem até ao suicídio. Não sabem resolver a situação, esperavam uma coisa delas, não conseguem, né? Então, podem cometer aí até o suicídio. Então, na pergunta 929, quer dizer o seguinte, olha, e aquelas pessoas, né? Existem pessoas que são privadas de todos os recursos. Existem pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reina a abundância em torno delas, não veem outra perspectiva de solução para o caso que não seja a morte, né? Então, ou seja, em um determinado momento se viu privado de muita coisa, e aí, quando se encontrou com abundância, em abundância, né? Ainda assim, né? Não tem outra perspectiva, não vê solução para a vida, né? Vê como solução para a vida somente a morte. O que devem fazer? Deixar-se morrer de fome? O homem jamais deve ter a ideia de se deixar morrer de fome, pois sempre encontraria meios de se alimentar se o orgulho não se lhe interpusesse entre a necessidade e o trabalho. Muitas vezes dizemos que não há profissões humilhantes e que não é o ofício que desonra, mas dizemos para os outros e não para nós. Eu estou dizendo o seguinte: olha, a gente deve se contentar com as coisas que nos vêm, né? Se eu estava num momento de escassez, me chega a abundância e ainda assim isso não me satisfaz, né? Eu não tenho que ir por esses caminhos do suicídio, mas eu tenho que adentrar pelos caminhos da onde? Da humildade. Procurar me entender, né? Procurar entender no todo e não sucumbir com a minha vida, né? A minha vida física. Ou seja, e entender, né? Não é morrer de fome, né? Como se diz, entrar por um caminho que vai te levar àquela morte. E entender, né? Que a gente muitas das vezes fala para os outros, né? Olha, essa profissão não é desonrosa. Toda profissão ela é digna e é válida, mas às vezes se fosse para a gente fazer, a gente não queria. Então é isso que ele está dizendo aqui ao final, né? Que a gente diz para os outros, mas não fala para nós. E às vezes muitos de nós estamos em determinadas profissões desgostosos, sem esperança dentro daquilo que exerce. Mas nós precisamos ter essa compreensão. Se eu almejo uma outra, se eu vejo que a minha aptidão não é ali, então eu vá trabalhar em prol do quê? Para que eu encontre o verdadeiro caminho. Mas enquanto isso, se necessário for eu passar por outra profissão, por outro trabalho que seja digno, que seja honesto, que faça parte da ordem social, né? Ordem social no sentido de que é necessário para que tudo corra dentro dos trilhos, eu preciso olhar não só quando eu for dizer isso ao outro, mas eu preciso ter essa convicção em mim mesma. 930. É evidente que sem os preconceitos sociais pelos quais se deixa dominar, o homem encontraria sempre um trabalho qualquer que o pudesse ajudar a viver, mesmo deslocando-o de sua posição. Entretanto, entre as pessoas que não têm preconceito
ou os pões de lado, não existem as que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades por efeitos de moléstias ou outras causas independentes da sua vontade, né? Então veja bem, às vezes, né? Vamos voltar à pergunta, a pergunta é enorme. É evidente que sem os preconceitos sociais, a gente poderia perfeitamente deslocar-se de sua posição. O que ele está dizendo? Muitas pessoas, às vezes, se for necessário descer um degrau, não querem, né? E aí ele está dizendo o seguinte, olha, entretanto, se a gente coloca, se as pessoas que não têm o preconceito ou os põem de lado, não existem as que estão impossibilitadas de prover as necessidades, então, ou seja, é perfeitamente possível que eu coloque os preconceitos de lado e vá buscar a minha sobrevivência, a minha subsistência em outro mercado de trabalho, em outra aptidão que eu possa também tê-la e desenvolver. Mas ele aqui está perguntando e aquelas que às vezes até quer, mas estão acometidas por moléstias, né? Estão acometidas aí por doenças, causas que independem da sua vontade. Numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Com uma organização social e previdente, o homem não pode sofrer necessidades a não ser por sua própria culpa. Mas as próprias culpas do homem são, em muitos casos, o resultado do meio em que se encontra. Quando o homem pratica a lei de Deus, disporá de uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade. Com isso, ele mesmo será melhor. Então, veja bem, existem sim aqueles que, por orgulho, não querem desfazer daquela sua, né, profissão, daquilo que está ali no momento. Existem aqueles que o fazem sem menor receio e assim encontram um caminho de sobrevivência, né? E ele fala aqui, aqueles que estão acometidos de moléstias, por algum motivo ou alguma razão, eles imprimiram aquilo no caminho em um ponto aí da caminhada evolutiva. Mas se a nossa sociedade, se o restante que aqui está, trabalhar e caminhar dentro da solidariedade e justiça, pelo menos de fome ninguém vai morrer. Ou pelo menos não deveria. Porque a gente sabe que tem países que têm pessoas que morrem, desencarnam de fome, né? E por que isso existe? Porque a gente ainda não trilha o caminho do Cristo numa totalidade, porque deveríamos ser solidários, né? Pelo menos no mínimo. Pelo menos no mínimo. Pergunta 931. Por que são mais numerosas na sociedade as classes sofredoras do que as felizes? Por que nós encontramos pessoas mais infelizes do que felizes? Nenhuma é perfeitamente feliz, e o que julgais ser felicidade frequentemente oculta dolorosas aflições. Então, veja bem, uma falsa felicidade. Fala assim, tem uma classe ali que é mais sofredora, a outra é mais feliz. Mas o que falta em um, o outro tem em abundância. O que o outro tem em abundância está faltando, vice-versa. Então, ou seja, não existe uma felicidade completa. Às vezes, se um tem muito na questão olhando pela questão material, se um tem muito dinheiro, lhe falta saúde, ou lhe falta aquilo que o dinheiro não pode comprar. O outro lhe falta saúde, o outro lhe falta dinheiro, mas tem saúde em abundância. É rico daquilo que o dinheiro não pode comprar. E aí a gente tem falsas ideias, né? E trazendo para esse mundo contemporâneo de hoje, com as redes sociais, a gente vê as pessoas ostentando tantas coisas, achando que a vida é feliz, que não tem problema nenhum, e muitos caem aí nesse caminho, mas isso é lê do engano.
Porque todos nós temos problemas, todos nós temos angústias, todos nós temos enfrentamentos aos quais nós vamos precisar passar em algum momento. Por toda parte existe o sofrimento. No entanto, para responder ao vosso pensamento, direi que as classes a que chamais de sofredora são mais numerosas por ser a terra um lugar de expiação. Quando ela for transformada em morada do bem e dos espíritos bons, o do homem deixará de ser infeliz, aí e ela lhe será o paraíso terrestre, né? Então ele fala, olha, e se vocês estão vendo por aí muitas provações, muitas coisas terríveis, é também porque a terra é local de expiação e prova. Não existe felicidade completa por aqui, embora você ache que o outro tem, né? Mas, ainda assim, com certeza, aqui é lugar onde as coisas mais densas e pesadas prevalecem. Mas um dia, quando estivermos aí, né, em um mundo regenerado, ou como diz aqui, né, quando a terra for lugar de morada do bem e dos espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. Pergunta 932. Por que no mundo, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja as do bens, a dos bons? Então, por que que frequentemente os maus conseguem influenciar muito mais do que os bons? Né? E aí vamos trazer para nós, né? Não querendo ser melhor que ninguém aqui, longe disso. Por que que a gente consegue puxar tão pouca gente para estudar aquilo que vai nos levar ao crescimento? E se chamar para um baile, seja das quantas aí, onde está regada a bebida, há diversos outros vícios e chagas da sociedade lota, né? Por que isso? Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, dominarão. Então, está nos chamando a dominar. Aquilo que nós achamos que é bom precisa o quê? Se propagar. Cada um precisa ser ponto de luz para que juntos, a hora que cada ponto se unir ao outro, a gente possa fazer um clarão muito grande, né? Então, a grosso modo, as coisas ruins têm feito muito mais propaganda do que nós. Cada um de nós possa fazer, então, a nossa parte. Ainda que a nossa parte seja como uma, uma gotinha de um beija-flor que tenta apagar um incêndio. Pergunta 933. Assim como quase sempre é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? Então, se quase sempre nós somos responsáveis pelos sofrimentos materiais que a gente passa, nós também somos responsáveis pelos nossos sofrimentos morais? E veja bem, ainda mais, nós somos ainda mais responsáveis pelo, né, os sofrimentos morais. Pois os sofrimentos materiais às vezes independem da vontade, mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, numa palavra, todas as paixões são tormentas da alma. A inveja e o ciúme. Felizes os que não conhecem esses dois vermes destruidores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma nem repouso possíveis. À sua frente, como fantasmas que não lhes dão tréguas, perseguindo-o até durante o sono, se levantam os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito. O invejoso e o ciumento vivem queimando-se em contínua febre. Será essa uma situação desejável e não compreendeis que o homem, com suas paixões, cria para si suplícios voluntários, transformando-se a terra para ele num verdadeiro inferno? O que ele está dizendo para nós? O homem é sempre causador
dos seus problemas. Ele está dizendo, olha, às vezes os materiais fogem do seu controle, mas os morais, né, vão causar-lhe ainda mais sofrimento, porque está em nós. O material, uma hora eu consigo supri-lo, superá-lo, mas o moral eu preciso superar por mim mesmo, fazendo o exercício de fechar essas chagas que há em nós. Porque enquanto nós não vamos fechar, nós vamos carregar conosco, até mesmo quando a gente colocar a cabeça no travesseiro. E aí ele dá uma atenção especial. Pobre daqueles que carregam consigo a inveja e o ciúme, porque nunca estarão satisfeitos e esperam controlar tudo, inclusive o outro, né? E aí a inveja é uma chaga, uma ferida, uma chave que abre todas as outras portas. Inveja é uma coisa perigosa. Já diziam os mais antigos, né? A inveja é o pior feitiço que existe. E Chico também já dizia, né? Que se a gente soubesse a carga energética do invejoso, quando ele lança essa inveja sobre nós, a carga energética que nos vem, se a gente conseguisse ver com os nossos olhos da terra, a gente ficaria horrorizados e com muito medo. Tanto que o Chico falava que ele morria de medo da energia da inveja. E feliz daquele que olha para o outro sem querer cobiçar o que o outro tem. Feliz daquele que não tem o ciúme que corrói, que destrói, não só, né, as nossas relações materiais, mas os nossos relacionamentos no geral. Aqui os espíritos chamam de vermes, né? Muitas expressões pintam energeticamente o efeito de certas paixões. Disse limpar de orgulho, morrer de inveja, secar de ciúme ou de despeito, não comer nem beber de ciúme. Este quadro é sumamente real. Acontece até não ter o ciúme objeto determinado. Há pessoas ciumentas por natureza de tudo que se eleva, de tudo que sai da craveira vulgar, apesar de não terem nenhum interesse direto, mas unicamente porque não podem conseguir outro tanto. Ofusca-as tudo o que lhe parece estar acima do horizonte. E se constituíssem maioria na sociedade, trabalhariam para reduzir tudo ao nível em que se acham. É o ciúme aliado à mediocridade. Muitas vezes, o homem só é infeliz pela importância que dá às coisas deste mundo. Fazem-lhe da vaidade a ambição e a cobiça desiludidas. Se colocar fora do círculo acanhado da vida material, se elevar os seus pensamentos para o infinito, que é o seu destino, mesquinhas e infantis lhe parecerão as vicissitudes da humanidade, como o são as tristezas da criança que se aflige pela perda de um brinquedo que resumia a sua felicidade suprema. Ou seja, a gente coloca como ponto de felicidade aquilo que a gente não deveria colocar. E uma delas é desejar, cobiçar aquilo que é do próximo. Ter para si. Eu vou juntar para mim. E a gente vê muito isso, né? Tem pessoas que, se você falar para ela assim, olha, eu vou comprar uma caneta, ela corre, vai lá e compra a caneta na sua frente. E aí depois fala que se você comprar, ela vai dizer que o invejoso era você. Ah, você comprou? Eu já tinha. Para satisfação de ego, né? Mas quando a gente aprende a dar as verdadeiras destinações para as coisas e aprende o caminho verdadeiro da moral que nós devemos seguir, nós nos faremos grandes diante das vicissitudes da vida. É entender o de fato o que realmente importa. E não dar tanta importância a determinadas coisas, porque senão nós vamos ser equiparados a crianças
Há crianças que ficam aí desesperadas pela perda, talvez, de um carrinho, e que às vezes, já é até muito velho, né? Ou seja, nós damos muita atenção naquilo que deveria ter pouca atenção. Aquele que só vê felicidade na satisfação do orgulho e dos apetites grosseiros é infeliz, desde que não os pode se satisfazer, ao passo que aquele nada pede de supérfluo é feliz com o que os outros consideram calamidades. Referimos-nos ao homem civilizado, já que o selvagem, tendo mais limitadas as suas necessidades, não tem os mesmos motivos de cobiça e de angústias. Diferente ao seu modo de ver as coisas. Como civilizado, o homem raciocina sobre a sua infelicidade, analisando-a. É por isso que esta o fere, mas também lhe é facultado raciocinar sobre os meios para obter consolação e analisá-los. Essa consolação ele a encontra no sentimento cristão, que lhe dá a esperança de melhor futuro, e no espiritismo, que lhe dá a certeza desse futuro. Então, se hoje eu quero ter algo, eu quero adquirir algo, seja moral ou seja material, eu preciso trabalhar, mas trabalhar com sensatez, com os pés no chão, trazendo os princípios que Jesus ensinou a cada um de nós. Eu não preciso ter orgulho, eu não preciso ter vaidade, a vaidade em excesso, né? Eu não preciso ter aí a inveja de nada e nem de ninguém. Eu preciso olhar para as minhas necessidades e eu preciso saná-las de acordo com o que eu consigo sanar, sem olhar demais a grama verde do vizinho, que às vezes são os meus olhos, pelas paixões que o mundo oferece e que eu tenho em mim, como a inveja, o orgulho e a soberba, me fazem enxergar diferente. Porque às vezes a grama verde do outro nem grama é apenas uma grama sintética que os meus olhos embaçados não conseguem enxergar. Enquanto eu posso estar plantando uma grama verdadeira no meu caminho e posso estar ali cultivando, né? Porque uma grama verdadeira onde tem raízes dá trabalho. Às vezes o sol chega e queima, às vezes o frio é demasiado e queima, né? É grande e queima. Mas pode ter certeza que quando vier o sol, quando o solo estiver fértil e apropriado, ela estará verde, brotando, germinando, necessitando de poda quando vem a chuva, porque chuva é abençoada, chuva faz crescer. Mas que, sobretudo, nós tenhamos discernimento sobre todos esses caminhos que nós precisamos trilhar para o bem moral e para a nossa não consciência material, mas para a nossa satisfação material, porque senão tudo que a gente conseguir será sempre insaciável, nunca irá nos satisfazer no todo e no completo. Que sejamos gratos por tudo aquilo que adquirimos até aqui, seja moral ou material, e que possamos trabalhar cada vez um pouquinho mais para aprimorarmos moralmente e aceitarmos o que temos de material, porque desse mundo nós só vamos levar nossas boas e as nossas más ações, sobretudo os nossos aprendizados. Alguma dúvida, gente?